Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Querida igreja, eu quero pedir a sua carinhosa atenção e é meio que difícil porque parece que eu desaprendi, mas tão somente eu comentei com um amigo meu que hoje eu ressuscitaria, né? E eu falei que somente abriria a boca e falaria aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Esse texto foi um texto que o Senhor me revelou através de um louvor que eu estava louvando no meu trabalho. Estava em um momento de adoração, eu trabalho num lugar isolado, confinado, no estoque, e eu estava louvando. E quando eu louvava, o Senhor falou uma frase no meu coração. E Ele disse assim: digno és de receber e de ser adorado. E eu sabia onde estava a passagem. E eu sabia que esta passagem falava a respeito do Cordeiro, que é o único digno de receber o livro e desatar os seus selos. Em primeiro lugar, eu queria dizer que essa passagem histórica, a passagem histórica, lembrando que essa passagem é na eternidade, só que ela tem um lugar na história e tem um lugar na eternidade. Esse texto que nós acabamos de ler, ele está na eternidade. É um evento eterno, ou seja, passado, presente e futuro compete para Deus com a mesma coisa. Só que esse evento também marca a história. Inaugura um novo tempo para a igreja. Inaugura um novo tempo para a sociedade de homens e mulheres de Deus. Em primeiro lugar, eu queria dizer o seguinte: o livro do Apocalipse, ele surgiu, a revelação do Apocalipse, ela surgiu num momento crucial da história da igreja do Senhor Jesus. Porque os irmãos têm que levar em consideração que Deus ele faz tudo no seu tempo, Deus ele faz tudo no seu momento perfeito. Ainda que o tempo e o momento de Deus pareça aos nossos olhos, e eu estou vivendo isso, controvérsio. Ainda que o tempo de Deus de fazer na minha e na sua vida pareça um pouco contraditório. Ora, Senhor, por que está assim? Por que está assado? E a resposta de Deus é o silêncio, porque Ele não precisa responder aquilo que tão somente compete a Ele. E o silêncio de Deus é tão pedagógico que ensina mais do que quando Ele fala. Quando o Senhor fica em silêncio, Ele está nos ensinando a somente confiar. Então a igreja, nesse evento do Apocalipse, que João estava na ilha de Patmos e recebeu a revelação, a igreja estava sendo perseguida já há muitos anos pelos judeus. Quantos lembram? Quando Jesus morreu, qual foi a ordem dos judeus para Pedro, João, Tiago e todo o colegiado? Não fale do Nazareno. Vocês não vão falar que ele ressuscitou, porque senão vocês vão ser açoitados. Atos capítulo 3, Atos capítulo 4, Atos capítulo 5. Atos capítulo 6 é a instituição da diaconia da igreja. Então, os judeus já haviam ameaçado veementemente os discípulos para não dar prosseguimento ao evangelho, para não dar prosseguimento às boas novas de salvação. Só que a igreja continuou, só que a igreja prosseguiu, só que a igreja avançou, porque a obra é de Deus, ninguém pode parar. Então, a igreja está avançando, os judeus estão apertando, tem a morte de Estevão, tem a dispersão dos judeus da igreja, tem aquela bagunça em Jerusalém, tem Saulo de Tarso no capítulo 9 de Atos perseguindo a igreja, tem os judeus perseguindo em Atos 13, tem os gregos perseguindo a igreja em Atos 14, tem os romanos perseguindo a igreja ali em Atos 17, e a história vai contando e a gente vai entendendo. Só que no ano 64... quem está no Império de Roma é Nero, um homem psicopata, um homem maníaco. E ele decide, inspirado por Satanás, nós vamos entender aqui, perseguir a igreja. Só que essa perseguição não seria somente ameaça. Essa perseguição não seria só pressão psicológica. Essa perseguição custaria sangue de inocentes homens e mulheres de Deus. Então a igreja está sofrendo perseguição. A igreja está sofrendo baixas. Os crentes estão sendo martirizados por meio da cruz, por meio das arenas dos leões, por meio de sendo queimados vivos, e nós sabemos a história. E João está confinado lá em Patmos como uma punição do Império Romano para o último discípulo de Jesus. Foi confinado na ilha de Patmos para morrer. E ali ele recebe a revelação do Apocalipse. É nessa mesma época da história, do tempo cronológico vivido, que o escritor aos Hebreus, que nós não sabemos quem foi, não sabemos se foi Paulo, se foi Apolo, ou se foi um desconhecido, nós não sabemos, escreve a carta aos Hebreus. E eu anotei aqui, ele diz na carta aos Hebreus algo muito fantástico, muito maravilhoso, que eu anotei aqui. É justamente nessa época de perseguição, é justamente nessa época de sangue derramado, é justamente nessa época que a igreja está pensando por que está acontecendo isso, se a gente está cumprindo tão somente o ID. Que ele escreve o seguinte, Hebreus 10, 23.
Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Enquanto a igreja está derramando sangue, enquanto a igreja está morrendo, enquanto os irmãos estão sofrendo, o escritor aos Hebreus se levanta e diz: continua firme, continua crendo, continua confiando, porque fiel é o que prometeu. Só que o Apocalipse ainda não tinha sido escrito. A gente ainda não tinha revelação, mas tinha fé. A gente não precisa de revelação, a gente precisa somente da fé, porque é a fé que traz a revelação. E ele diz mais, verso 39, verso 38 diz: porque o justo viverá pela fé, e se alguém recuar, minha alma não tem prazer nele, diz o Senhor. Verso 39, ele estabelece a divisão. Essa divisão é muito importante, irmãos. Irmãos, eu sempre preguei isso desde os 17 anos. Sempre preguei isso e sempre vou pregar, ainda que isso seja difícil. Porque quando você prega, você tem que viver. Irmãos, Deus é um Deus de divisão. Ele divide justo de ímpio, crente de descrente, limpo de sujo. E o escritor aos Hebreus, no verso 39, está dizendo o seguinte: nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição. Ou seja, olha que coisa linda, a salvação é uma escolha, a perdição também é uma escolha. As pessoas que estão se perdendo, elas estão escolhendo se perder. Não estão sendo obrigadas. Não estão sendo forçadas. Elas estão escolhendo. Então o escritor está dizendo assim, nós, a igreja, os remidos, não somos daqueles que se retiram para a perdição. Nós somos daquele que permanece firme para a conservação da alma. Então, o tempo, por que é importante eu fazer essa introdução? Porque a gente só vai entender a revelação se entender o contexto histórico. Essa palavra só vai ter peso na minha vida e na sua se você entender o que você está vivendo hoje, agora, hoje, a causa, a luta, a dificuldade, a circunstância. Essa palavra só vai tocar em você se você compreender o teu dia de hoje, porque o amanhã não existe e o ontem já foi. Então, a igreja está sendo perseguida, o Império Romano está massacrando, agora Domiciano está no trono, botou João lá confinado, está tendo sangue derramado, aí João tem um chamado. E diz ele no capítulo 1. Capítulo 1 diz a palavra do Senhor, que diz assim a palavra do Senhor: estando eu, pelo testemunho de Cristo Jesus, em Pátimos, no dia do Senhor, fui arrebatado e tive visões. Então, enquanto a igreja está sofrendo, enquanto a igreja está sendo perseguida, enquanto o diabo está tentando calar a voz do povo de Deus, João está sendo convidado para receber a revelação das coisas futuras. Glória a Jesus. Agora, o que eu quero falar nessa noite, depois dessa introdução, é sobre o livro selado com 7 selos que está na mão daquele que está sentado no trono. Primeiro, é importante dizer, este livro, como a Bíblia não tem um consenso, e muito menos Apocalipse, a gente não vamos encontrar consenso de estudiosos sobre Apocalipse. Cada um defende a sua tese, cada um defende a sua filosofia. Só que a maioria dos estudiosos entende que o livro que nós acabamos de ler, capítulo 5, verso 1, diz assim: então vi na destra do que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Só para você ver se você está entendendo. O que está na mão do que está sentado no trono? Um livro. E quantos selos ele tem? 7 selos. Então, João, ele vê um assentado no trono. Esse que está sentado no trono tem um livro na sua mão direita. E esse livro que está na sua mão direita está todo escrito por dentro e por fora. E tem 7 selos. Ou seja, ninguém sabe o que está escrito. Ninguém conhece o seu conteúdo. Ninguém sabe aquilo que está no livro. E isso é desesperador. Por quê? João está vendo, mas não está entendendo. João está vendo, mas não tem respostas. João está vendo, mas não tem solução. Então, versículo 2 diz assim, versículo 2: e ouvi um grande anjo, versículo 2 do capítulo 5 de Apocalipse. Então, vi um grande anjo forte bradando com grande voz. Irmão, isso aqui é desesperador. Isso aqui é desesperador. Eu vou fazer você entender. E o anjo disse: quem é digno de abrir o livro e desatar os selos? O primeiro tópico da minha mensagem é o livro selado e a pergunta aterrorizante. João está vendo o que está sentado no trono. Ele sabe quem é. É o Senhor Jeová, o grande eu sou. E na mão do que está sentado, ele está vendo um livro.
maravilhoso, lindo, perfeito. Só que esse livro, ele tem escritura por dentro, tem escritura por fora, mas tem 7 selos. E para piorar a situação de João, humanamente falando, um anjo forte, um anjo de autoridade, um principado de Deus pergunta: quem é digno de abrir o livro? E há um silêncio no céu. E o versículo 3 responde. O que diz o versículo 3? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro e nem olhar para ele. Verso 4. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro e nem de desatar os selos, nem de olhar para ele. E qual é o tema da minha mensagem? O tema da minha mensagem é o seguinte: aquilo que não compete a nós, o Senhor fez em nosso lugar. Aquilo que foge do nosso controle, o Senhor tomou o controle. Aquilo que sai do nosso gerenciamento, da nossa administração, está no gerenciamento do Senhor. Então, até o capítulo 5, verso 4, João está tendo uma visão aterrorizante. Primeiro, a visão espiritual. Segundo, o contexto que João está vendo é um contexto totalmente fora da compreensão humana. E terceiro, ninguém é digno de pegar o livro. Então, os estudiosos estudando esse texto, em um consenso que não existe, eles entendem que esse livro que está na mão do que está... Isso aqui é para você aprender, e para mim também. Esse livro que está na mão do que está sentado no trono é o livro da história. É o livro do plano de Deus. É o livro da história que Deus traçou para a humanidade e da consumação final. Só que quando João, no versículo 4, chorava muito, o versículo 5 melhora a situação do apóstolo. Versículo 5. Então me disse um dos anciões: não chores. Nessa noite o Senhor manda dizer para mim e para você: não chores. Não chores. Não chores. E por que a voz do Senhor é não chores? Porque o ancião disse para João: eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu. Ele venceu, e o que está dizendo no versículo? Ele venceu justamente, João, para pegar o livro e desatar os selos. João está vendo o livro. O livro está escrito por dentro e por fora. João está vendo o livro está selado. João está ouvindo a voz do anjo. Ninguém é digno, no céu, na terra, debaixo da terra. Então ele começa a chorar. É desesperador. Só que o ancião fala assim: não chora, João. Ele não te trouxe aqui para te mostrar o terror. Ele te trouxe aqui para mostrar o consolo. Ele não te trouxe aqui para mostrar o beco sem saída. Ele te trouxe aqui para mostrar a saída no final do túnel. Porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro. Só ele pode conduzir a história. Só ele pode conduzir os eventos da nossa vida. Só ele pode conduzir a igreja ao triunfo. É isso que essa passagem está dizendo. Só ele pode conduzir o triunfo. Agora, por quê? Por que só ele? Por que só ele? E o texto explica por que só ele. Diz mais no versículo 5, versículo 6. Então olhei, e eis que estava no meio do trono, e no meio dos 4 animais viventes, e entre os anciões, um cordeiro. Ora, a pergunta de qualquer leitor da Bíblia: o ancião falou para João que era um leão. Sim ou não? Eis aí o leão da tribo de Judá. Ele mostra o que é o leão e da onde procede o leão, para cumprir a profecia dita por Jacó lá em Gênesis capítulo 49. Dos teus lombos, ó Judá, virá o legislador, e o cedro estará sobre ti. Então, ele diz que vai vir um leão. Mas quando João olha, não tem um leão, é um cordeiro. E aqui mostra que a visão é muito complexa, mas muito linda. Porque o ancião diz que era um leão, que é o símbolo de um predador vencedor, que é um símbolo de um rei, que é um símbolo de um animal com força, de um animal que domina, de um animal que vence, de um animal que não tem para ninguém. E quando João olha, ele não vê um leão rugindo, ele não vê um leão com a sua juba, ele não vê um leão com a sua espresa, ele vê um cordeiro e diz mais: o cordeiro estava como? Verso 6, como tendo sido morto. Por que é? Por que aquele é digno? Por que aquele é vencedor? João olha, é um leão, mas quando ele olha, é um cordeiro. E aqui eu anotei que o senhor palestrou comigo. Porque antes dele ser eleito um leão para vencer, ele teve que ser eleito um cordeiro para se sacrificar. É por isso que Paulo diz, e Pedro também diz, que nós devemos seguir as pisaduras de Cristo.
O que é as pisaduras de Cristo? O sofrimento. O que é as pisaduras de Cristo? A renúncia. O que é as pisaduras de Cristo? A rejeição. O que é as pisaduras de Cristo? O abandono. O que é as pisaduras de Cristo? O escárnio, o vexame, a vergonha, a pedrada, a rejeição. Esse é o sofrimento de Cristo, para que depois nós venhamos vencer como venceu. E no auge da dor, isso é agonizante, eu estou vivendo isso, já passou, glória a Jesus. E no auge da dor, quando você está pedindo para Deus aliviar a sua dor, quando você está pedindo para Deus o refrigério, quando você está pedindo para Deus te honrar, Ele fala assim, não, sofre mais um pouco, agoniza mais um pouco, experimenta mais um pouco. Timóteo passou por isso. 2 Timóteo capítulo 2, Timóteo está sendo perseguido, Paulo já está na sua primeira prisão em Roma, Timóteo já está sendo perseguido, os hereges já estão dentro da igreja, dissimulando a igreja, trazendo contenda para a igreja, Timóteo já está ficando desesperado, Timóteo não tem sabedoria ainda como líder, Timóteo é um jovem ainda, Timóteo tem enfermidade de estômago, Timóteo ainda é um jovem, aí Timóteo começa a desanimar, Timóteo começa a fraquejar, Timóteo, diz a palavra, começa até a se envergonhar, porque o seu pai na fé está preso como malfeitor. Aí Paulo diz assim, Timóteo, meu filho, sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Cristo Jesus. Sabe o que Paulo está dizendo para Timóteo, que tem totalmente relacionamento com essa passagem? Timóteo, tu não está sofrendo sozinho não, eu estou sofrendo aqui também, tem gente sofrendo em Jerusalém, tem gente sofrendo lá em Nazaré, tem gente sofrendo nas outras cidades que eu plantei a igreja, sofre, pois, comigo como um bom soldado de Cristo. Então, antes de Cristo ser o leão, ele foi o cordeiro. No texto de Isaías 53, eu gosto muito dessa passagem. Isaías 53 é maravilhoso. Nós usamos para pregar na Santa Ceia, nós usamos para tipificar o sacrifício de Cristo. Só que no texto de Isaías 53 tem algo muito lindo que eu sou apaixonado, que diz que quando Cristo viu o sofrimento, olha só que coisa, depois você lê em casa, e você faz o paralelo com o Getsemane, quando ele fala, Pai, afasta de mim, mas todavia faça a tua vontade. O que significa aquilo ali, aquela agonia do Getsemane? Quando os poros de Jesus são delatados e sai o sangue. Em Isaías 53 diz que quando Cristo viu o sofrimento profetizado pelo salmista, viu o sofrimento profetizado pelos profetas, viu o sofrimento profetizado pela lei, porque a lei, os profetas e os salmos profetizaram o sofrimento do Messias. Então ele sabia que ia sofrer. Quando Jesus viu o sofrimento, diz a palavra do Senhor, que agradou-lhe mais a recompensa proposta do que o próprio sofrimento. Ou seja, Cristo sabia que ia sofrer, mas a recompensa dos seus filhos, a recompensa da noiva, a recompensa dos gemidos, a recompensa das almas pesou mais em Cristo do que o seu próprio sofrimento. O ancião de dias está dizendo assim, eis aí o leão. João olha, e no meio do trono, irmão, é para você entender, no meio do trono está o Senhor sentado no trono, está os anciões, os 4 seres viventes, tem um cordeiro como tendo sido morto. João vê, e por que ele não enxergou o leão? Porque primeiro ele teve que entrar no meu lugar e no seu lugar como cordeiro para nos substituir, para que depois que sofresse, depois que fosse crucificado, depois que fosse sepultado, depois que fosse ressuscitado, depois que aparecesse ao discípulo, depois que fosse arrebatado, aí sim, ele é leão vencedor da tribo de Judá. Na primeira vinda, veio como um cordeiro, não tinha formosura, seu aspecto não trazia interesse a ninguém, veio para sofrer. Mas na segunda vinda, não é mais cordeiro não, é leão com barra de ferro para reger as nações. Segundo ponto, do verso 3 ao verso 5, do verso 4 ao verso 7, Deus proporciona para João um consolo e a realidade do governo de Cristo. Então, nessa noite, eu comecei dizendo que o que foge do meu controle não foge do controle de Deus. Em segundo lugar, Deus nos consola de que maneira? É isso que está difícil de explicar lá fora. E às vezes não é nem para a gente pregar isso. É para pregar isso só quando Deus mandar. Só quando Deus mandar. As pessoas estão achando que vai ser consolada com conquistas.
As pessoas estão achando que vão ser consoladas quando a sua vida se realizar. Quando a Bíblia mostra totalmente o oposto disso. Eu e você somos consolados não é com conquista, não é com vitória, não é com restauração, não é com projeção, não é com crescimento. Nós somos consolados com a própria presença do Senhor. Com a presença do Senhor em nossa vida. Porque o que consolou João, olha que coisa maravilhosa. O que consolou João foi o quê? Ver o cordeiro morto, tomando o livro da mão do Senhor. O consolo de João, o meu consolo é saber que Cristo Jesus está com o livro da história na mão e no seu tempo ele vai desatar o primeiro selo, vai desatar o segundo selo, vai desatar o terceiro selo, vai desatar o quarto selo, vai desatar o quinto, o sexto, o sétimo selo. É ele que tem autoridade para desatar os selos. E cada selo que ele desata, uma trombeta toca. E cada trombeta que toca, uma taça é derramada sobre a terra. Porque são 7 selos, 7 trombetas e 7 taças da ira de Deus. Cada selo que ele abre, um anjo toca a trombeta. Cada trombeta que um anjo toca, uma taça é derramada. Só que a igreja do Senhor está guardada, aguardando o leão vir buscar-nos nos ares e nós sermos arrebatados com ele. E quinto, para encerrar, tenho 4 minutos. Eu falei que essa mensagem foi me revelada através de um louvor. E no louvor eu estava glorificando o Senhor. Terceiro lugar, a gloriosa revelação do Filho de Deus. Olha o que diz o verso 8 ao verso 14. Eu vou ler para você. E havendo tomado o livro, os 4 animais, os 24 anciões, prostraram-se diante do Cordeiro, tendo eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações de Monte Santo, dos santos. Verso 9, e cantavam um novo cântico, dizendo, nosso pastor semana passada aqui falou do novo cântico, que ninguém sabe, a orquestra que ninguém conhece, o louvor que ninguém ainda conhece, mas naquele dia, esse novo cântico vai ser entoado. Verso 9, e cantavam dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os selos. Irmãos, isso aqui é tão emblemático, isso aqui é tão fantástico, isso aqui é tão terrível, porque até então, nesse momento, os anjos via Deus no trono e o livro na mão direita. Mas ninguém tinha ousadia, dignidade e autoridade para chegar e tomar o livro da mão do Senhor. Então foi um momento extraordinário, porque o cordeiro, como tendo sido morto, chegou, se aproximou daquele que estava sentado sobre o trono e tomou. O verbo tomar dá-nos entendimento que foi com autoridade. Ele não tomou o livro por conveniência. Ele não tomou o livro por somente ser quem ele era. Ele tomou o livro porque ele tinha autoridade para tomar. Uma vez Deus me deu uma mensagem, eu não vou lembrar muito bem, mas Cristo foi quem foi, por essência e por obra. Eu preguei isso aqui uma vez. Não aqui em outro lugar, uma mensagem que Deus me deu. Jesus foi Jesus por essência, porque ele era divino e sempre foi. Ele foi quem foi por essência, quem ele é. Hebreus 1:3 diz que nele habita corporealmente toda a plenitude da divindade. Ele é divino como homem, ele é divino como Deus. Ele foi quem ele foi por essência, mas também foi quem ele foi por obra. Ele foi Deus como essência de Deus e ele foi Deus pela obra que ele fez, que tão somente só ele poderia fazer. Você não poderia fazer, eu não poderia, mas ele pôde. Então, se isso não te consolar, nada mais te consola, irmão. Quando João vê, os 24 anciãos vê, os animais vê, a multidão de anjos vê, os querubins, os serafins, os arcanjos vê, o cordeiro se aproximando no trono, pegando o livro da mão do Todo-Poderoso e abrindo os selos, eles começam a louvar aquilo que nós louvamos todos os dias. Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o seu Deus os fizeste reis e sacerdote. E o que eles vão fazer depois que foram eleitos reis e sacerdote? Reinarão sobre a face da terra. Então nessa noite, eu queria dizer para você, não importa qual seja a luta, não importa qual seja a vergonha, ainda que o sangue verta, ainda que a gente seja envergonhado, a recompensa é que Cristo Jesus tomou o livro, abriu os selos na eternidade, no tempo ainda não, e me constituiu, te constituiu, reis e sacerdotes.
reis e sacerdotes. Você tem que ser consolado por reinar com Cristo Jesus. E para encerrar, olha o que diz a palavra do Senhor, um texto muito lindo, que eu amo muito, 2 Timóteo 2, versículo 10. Olha o que Paulo está dizendo para encerrar. Paulo diz a Timóteo, naquele texto que eu disse, quando Timóteo está se envergonhando do sofrimento, Timóteo está se envergonhando da sua chamada, dos desafios do ministério, das lutas, dos hereges, dos judeus, dos gregos, dos romanos. Timóteo já está de saco cheio. Paulo está apelando, Timóteo, segura mais um pouco, sofre mais um pouco. Aí no versículo 10, olha o que Paulo diz. Portanto, Timóteo, tudo sofro por amor dos escolhidos. O sofrimento de Paulo não era por causa dele, não. Ele já estava salvo. Era por causa alheia. Era pelas almas. Era por aqueles que estavam presos na prisão do pecado. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Verso 11. Essa palavra jamais sai da minha mente. Palavra fiel é esta, que se morrermos com ele, também com ele viveremos. Ou seja, a Bíblia é clara em dizer, morreu pela fé, vai viver. Morreu pela fé, vai reinar. Jesus não disse isso? Ainda que morra, viverá. Ainda que morra, viverá. Ele diz, quem come da minha carne e bebe do meu sangue, ainda que morra, viverá. Segundo, se sofrermos com ele, também com ele reinaremos. Isso aqui é glorioso, porque o sofrimento é devidamente recompensado com reinado. Olha só que coisa linda. Você morre pela fé e você tem vida eterna. Você sofre pela fé e você tem um reinado. E para encerrar, se sofrermos com ele, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Agora, se formos infiéis, ele permanece fiel, não podendo negar a si mesmo. Então, além dele ser digno de honra, ele é fiel para cumprir. E o escritor aos Hebreus, capítulo 10, no verso 23, falou assim, retém a fé, sustenta a fé, segura a fé. Por quê? Está doendo, estou sofrendo, estou sendo ameaçado de morte. Mas fiel foi o que prometeu. E ele é fiel e ele é digno. Então, nessa noite, que você receba de Deus o consolo, porque o teu Deus é digno. Ele é digno de adoração, ele é digno da tua fé. Hoje eu fiquei muito emocionado quando eu cheguei, que eu vi os irmãos orando de joelho. Todo dia acontece isso, mas tem dia que a gente está um pouco mais apercebido, tem dia que a gente está um pouco mais sensível, e eu pensei, Senhor, tantas coisas nós poderíamos estar fazendo, mas estamos aqui de joelho na tua casa. Por quê? Somos melhores, somos bons? Não, porque ele é digno. E essa dignidade nos tocou, nos cativou, nos comoveu. E nós estamos aqui para adorar o Senhor. Então receba consolo, receba gozo. O teu Deus está no trono, o teu Deus reina. Ele está com o livro na mão. No tempo certo ele vai desatar o selo. No tempo certo a trombeta vai tocar. No tempo certo a taça vai ser derramada. Mas nós, porém, reinaremos com o Senhor Jesus para toda a eternidade. Que Deus